Olá, seguimores! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês que nos acompanham aqui no meu, no seu, no nosso curso. Tudo bem? Meu nome é Álvaro de Azevedo Gonzaga, sou professor de ética profissional e venho aqui falar dessa matéria de suma importância, corrigindo algumas das questões. O meu objetivo no nosso encontro de hoje não é esgotar o tema, nem apenas apontar gabaritos. Se eu fosse um apontador de gabaritos, eu podia já apresentar o nosso último slide, de 1 a 8. Pronto, essas são as respostas. Mas isso não consegue construir um pensar. O nosso objetivo num curso de resolução de questões é que o aluno consiga, de posse da questão, refletir a partir dela. Então, nós faremos o seguinte, nós teremos aqui algumas questões que nós vamos abordando com vocês e abrindo os temas que podem se desdobrar dessas questões, de modo que, de alguma maneira, nós façamos uma revisão da temática que é abordada para vocês no exame de ordem. Vamos lá? Bom, então, vamos ingressar aqui na nossa primeira questão. Caiu no exame 33, diga 33 para o doutor ouvir como está o seu pulmão, sei lá, não sei porque ele fala, fale 33, né? Gabriel, advogado, exerce o patrocínio de Bruno em certo processo administrativo. Então, advogado é Gabriel, patrocina a causa de Bruno em certo processo administrativo. Todavia, foi necessário o subestabelecimento do mandato a Henrique. Então, Henrique também é advogado, certo? Considerando a hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. Foi necessário o subestabelecimento do mandato a Henrique. Bom, aqui ele não disse se essa necessidade foi um subestabelecimento com reserva de poderes ou sem reserva de poderes, o que já pode deixar a gente com um pouquinho de dúvida. Vamos rememorar o que significa uma, o que significa outra. Aí depois é só achar a alternativa condizente com a resposta. Primeiro, existem dois tipos de subestabelecimento. Álvaro, o que é subestabelecimento? Subestabelecimento é um instrumento pelo qual eu transfiro poderes a outro advogado. Subestabelecimento é o modelo pelo qual eu transfiro poderes para outro advogado, tá bem? Eu transfiro poderes para outro advogado. É assim que funciona o tal do subestabelecimento. Eu transfiro poderes para outro advogado. Existem duas modalidades, com reserva de poderes e sem reserva de poderes. Olha para mim, subestabelecimento com reserva de poderes, eu reservo poderes para mim, ponho ao meu lado um outro advogado, e o subestabelecimento sem reserva de poderes. Outro advogado vai receber todos os poderes, porque eu não reservo poder algum para mim. Eu não reservo poder algum para mim. Subestabelecimento sem reserva de poderes. Tá certo? Subestabelecimento com e subestabelecimento sem reserva de poderes. O subestabelecimento com reserva de poderes eu trago para o meu lado. O subestabelecimento com reserva de poderes, eu trago para o meu lado um outro causídico. Eu trago para o meu lado um outro advogado. É o tal do subestabelecimento com reserva de poderes. Por outro lado, o subestabelecimento sem reserva de poderes, aquele subestabelecimento que eu não reservo poderes para mim, eu não vou trazer para o meu lado esse advogado. Subestabelecimento sem reserva de poderes, eu transfiro todos os poderes para ele. Bom, no subestabelecimento com reservas, que eu terei um advogado agora do meu lado, ele pode fazer tudo, menos uma coisa. Levantar valores, executar honorários, sem a minha presença ou a minha autorização. Ele não pode levantar valores, sem a minha presença ou a minha autorização. Tá certo? Está exatamente aí que nós estamos. Esse é o subestabelecimento com reserva. E o subestabelecimento sem reserva de poderes, que é aquele que eu não reservo poderes para mim. O subestabelecimento sem reserva de poderes, que eu não reservo poderes para mim. Essa é uma outra
modalidade. Eu transfiro todos os poderes para outro advogado. Ao transferir todos os poderes para outro advogado, você concorda comigo que eu não permaneço mais na demanda? E por conta disso eu acabo de praticar um ato de renúncia dos poderes que tenho? Sim, concordo, Álvaro. O subestabelecimento sem reserva de poderes, que eu transfiro todos os meus poderes para outro advogado, eu transfiro todos os meus poderes para outro advogado, é uma modalidade de renúncia. E a renúncia, vocês devem se lembrar, caso não se lembrem, nós relembraremos aqui, exige o prévio e inequívoco conhecimento do cliente. Então, no subestabelecimento sem reserva de poderes, exige-se o prévio e inequívoco conhecimento do cliente. Olha que bonito, gente. Nós vimos aqui a teoria geral do subestabelecimento, vamos assim dizer. Não me importa mais se esse subestabelecimento é com reserva ou sem reserva. Importa que eu sei a resposta para tudo. Nessa questão, tá aqui, ó. Gabriel se subestabeleceu com reserva de poderes, Henrique não pode levantar valores sozinhos. Gabriel se subestabeleceu sem reserva de poderes, o Henrique, ele vai ter que, o quê? Notificar o Bruno, dando prévio e inequívoco conhecimento que praticou isso. Certo? Legal? Para mim, curso de resolução de questão é isso também. A gente tem que falar um pouco geral, adequar na questão e agora a gente busca a alternativa. E claro, vamos encontrar a alternativa correta para essa questão. Letra A. O subestabelecimento do mandato com reserva de poderes, a Henrique exigirá o inequívoco conhecimento de Bruno. Olha, se aqui estivesse sem reserva, estaria certo. Como está com reserva, está errado. Lembremos, o subestabelecimento sem reservas exige o prévio e inequívoco conhecimento, o prévio e inequívoco conhecimento do cliente. Tá certo? Letra A, tá errada. Letra B, estão pedindo a correta, hein? Diante de subestabelecimento com reserva de poderes, Henrique deverá ajustar antecipadamente seus honorários com Bruno. Veja lá, diante do subestabelecimento com reserva de poderes, Henrique, que vai entrar na caso, deverá ajustar antecipadamente seus honorários com Bruno? Não com Bruno. Ele tem que fazer antecipadamente com o Gabriel, né, gente? Por quê? Porque o Gabriel, que é o advogado, que está desde o começo da causa, eu não tenho que ir lá para o cliente e falar assim, agora eu vou entrar na sua causa, eu quero acertar com você meus honorários. Não, meu amigo. É um que deve, não o outro. Entenderam? Tá aí, então. Então, pronto. Fechou. Fechou. Diante do subestabelecimento com reservas, Henrique deverá ajustar antecipadamente seus honorários com Gabriel. Gabriel. Olha só, gente. Quase, hein? Quase. Caso o Bruno não aceite a atuação de Henrique por preferir o trabalho de outro advogado, Bruno não aceite o trabalho de Henrique, que vai entrar subestabelecido, por preferir o trabalho de outro advogado, Gabriel deverá privilegiar a atuação de outro profissional com ele no processo? Eu tenho obrigação de aceitar a indicação de um advogado na causa? Não. É aquele caso que vai chegar assim, minha sobrinha, ela é muito fofa, ela é estudiosa, menina de ouro. Eu não queria esse Henrique, eu não queria minha sobrinha. Eu, advogado da causa, você fala, claro, vamos. Não, eu não sou obrigado. Não sou obrigado, certo? Não tenho obrigação de fazer isso, ok? Não tenho obrigação de fazer isso. Não tenho que privilegiar a atuação do advogado que meu cliente indicar. Letra C, de casa. Letra C, de coisinha, está errada. Bom, já sabemos que é letra D, mas vamos ler. Diante do subestabelecimento com reserva de poderes a Henrique, este não poderá cobrar honorários sem a intervenção de Gabriel. Henrique, que é o advogado, só pode cobrar os honorários com a intervenção de Gabriel. Letra D, de docinho de Damasco, é a resposta correta desta pergunta.
Mas Álvaro, conte para mim, quais são as habilidades que nós devemos ter? Sim, Salabim, são muitas. Não, conhecer os temas de subestabelecimento. Qual artigo relacionado ao tema? 26, parágrafo 2º do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil. A dica é estudar subestabelecimento com e sem reservas, ok? Fechou? Muito bom, cara! Letra D, de docinho de Damasco. Eu gosto de docinho de Damasco. Álvaro, vamos continuar esta eletrizante aula? Ai, para, Álvaro, você é muito chato. Tá bom. Vamos então agora para a questão número 2, também do exame 33. Repita, 33. O renomado advogado José deseja editar para fins de publicidade cartões de apresentação de suas atividades profissionais como advogado. Joseph, especialista em arbitragem e conciliação, já exerceu a função de conciliador junto a órgãos do Poder Judiciário, Além disso, José atualmente é conselheiro em certo conselho seccional da OAB. É professor aposentado do curso de Direito de uma certa universidade federal. Considerando as informações dadas, assinale a afirmativa correta, certo? Então veja lá, ele está falando da condição de conselheiro, ele está falando da sua pregressa atuação como conciliador, certo? E faz referências que é professor universitário. Então, veja só, especialista em arbitragem e conciliação. Já exerceu função como conciliador junto ao Poder Judiciário. Aqui nós temos um problema. Aliás, temos alguns problemas. Mas eu não posso falar de publicidade na questão. Vamos pensar a publicidade de maneira ampla? Vamos rememorar a temática publicidade? Vamos ver o que tem de importante de publicidade? A primeira observação que nós fazemos é a moderação. Eu tenho que ter moderação, certo? É isso. Tem que ser discreto, não tem que sair fazendo aí anúncio no carro de pamonha, não pode sair gritando no estádio de futebol, não pode pegar o telão do placar e colocar advogado, clínica geral, ligue a cobrar 9090, tem que ter bom senso, tem que estar ligado, tem que ter este bom senso. Isso é importante, Você precisa ter esse bom senso, gente. Tá aí. É preciso ter esse bom senso. Posso fazer o quê e o que eu não posso fazer? Posso falar de cargos que exerci? Não posso. Juiz aposentado, desembargador aposentado, conciliador do tribunal? Não posso. Posso fazer anúncio em rádio e TV? Não posso. Venha para o escritório de advocacia, tal. Não pode. Para quem tem uma experiência internacional, foi já para algum outro país, talvez no país que você foi, você viu. Mas no Brasil não pode ter publicidade em rádio e TV do escritório de advocacia. Posso prometer sucesso na causa? Causa ganha, vem para cá. Não posso. Forma de pagamento, posso colocar? Aceitamos cartão. Eu posso cobrar meus honorários em cartão de crédito? Posso. Mas olha só que importante, eu posso cobrar com cartão de crédito? Posso. Mas posso anunciar que recebo com cartão? Não. Vai de vezes. Né? Para tudo na vida existe um preço. Para todas as outras, o seu advogado, Master Ravs. Não pode. Certo? Não pode. Eu também não posso. É importante observar isso tudo para vocês. Eu não posso fazer o anúncio da forma de pagamento. O que eu posso? Jornal e revista eu posso anunciar, com discrição e moderação. Jornal e revista eu posso anunciar, com discrição e moderação. O que eu posso? Posso falar de cargos que exerci na carreira acadêmica,
de títulos acadêmicos que eu tenho. Aí eu posso. Para muitos aqui no meu curso é o nosso primeiro encontro. Eu sinto ser até pedante aqui ficar falando de currículum vitae. Mas se eu quiser colocar no meu currículo, no meu cartão de visita, as atividades acadêmicas que exerço, a titulação acadêmica que exerço, minha área de especialidade na advocacia, especialista em deontologia jurídica, advogado na área de direitos humanos, posso. Títulos acadêmicos, livre docente em direito, doutor, mestre, pós-doutor em direito, posso colocar. Isso tudo, o que eu não posso é falar juiz aposentado, ex-ministro do tribunal de não sei aonde. Isso não pode. Certo? Isso não pode. Ok? Bom, com isso daqui eu acho que já dá para a gente ver a questão, não dá? José é especialista em arbitragem e conciliação. Já exerceu a função de conciliador junto ao Poder Judiciário. Ele pode falar que ele faz conciliação? Não. A arbitragem é uma outra atividade, não pode falar. Além disso, é conselheiro de certo conselho seccional da OAB. Posso falar cargos que ocupo dentro da OAB? Também não, não posso sair. É vedado no cartão de visita a menção da minha condição de conselheiro seccional. É professor aposentado do curso de Direito de uma certa Universidade Federal. Aí sim. Considerando as informações dadas, assinale a afirmativa correta. Então, o que ele pode? Falar da faculdade que ele lecionou. Cargos que exerce como conselheiro da OAB, não pode. Isso daí é um cargo meritório, mas não é um cargo que ele pode sair anunciando à torta e à direita. Bem como ele não pode falar que foi conciliador trabalhando no Tribunal de Justiça. Vamos buscar a alternativa correta. Letra A, de aí sim, é vedada a menção nos cartões de apresentação de José a sua condição de conselheiro do Conselho Seccional, bem como, vamos ver, é vedada a menção no cartão de apresentação de sua condição de conselheiro, bem como a pregressa atuação como conciliador e a de professor universitário. A de professor universitário ele pode. Deste modo, essa alternativa está errada. É vedada a menção nos cartões de apresentação de José a sua condição de conselheiro, tá certo? Todavia, autoriza-se a referência nos cartões à pregressa atuação de José como conciliador. Não. E as atividades de professor universitário. Aí pode, mas esse não pode, então essa toda está errada. É vedada a menção nos cartões de apresentação de José a sua pregressa atuação como conciliador. Todavia, autoriza-se a... Peraí. Então, a menção de cartão como conciliador é vedado. Autoriza-se a referência no cartão de condição de conselheiro? Não, não pode. Bem como a atividade de professor universitário. Professor universitário, sim, mas essa questão toda fica errada, a alternativa. Então, já sabemos que é a letra D. Vamos ler, em verdinho. É vedada a menção nos cartões de apresentação de José a sua condição de conselheiro do Conselho Seccional. Então, é vedado. Bem como a sua pregressa atuação, bem como a pregressa atuação de José como conciliador. Tá certo, tá certo. Todavia, autoriza-se a referência de cartões de atividade do professor universitário. Aí sim, alternativa correta, letra D, de docinho, de damasco. Sim, delicious, letra D é a alternativa correta. Ai, Álvaro, que legal! Achei muito bacana. É, sim, bacana, bacana. Joia? A gente viu aí um pouquinho de publicidade, tá vendo? Vamos desenrolando. Vem pra cá que é divertido. Ó. Habilidade, compreender a publicidade. O artigo 44, parágrafo 2º do Código de Ética e Disciplina tem que estudar a publicidade na advocacia, certo? Vamos para a questão de número 3. Lia, nossa grande amiga Lia, aluna do 8º período da Faculdade de Direito, obteve de certo escritório de advocacia a proposta de um estágio profissional. Então, a Lia, estagiária. Assim, pretende providenciar sua inscrição como estagiária junto à OAB. Lia deverá requerer sua inscrição como estagiária junto ao Conselho Seccional em cujo território se situa. Essa pergunta é fácil. Mas eu não quero fácil. Eu quero pensar o que nós sabemos do estagiário. Vamos rememorar?
algumas questões importantes do estagiário? Eu acho que esse é o nosso movimento. Quem é o estagiário? O aluno regularmente matriculado nos 2 últimos anos da faculdade de Direito ou o bacharel em Direito. Esse é o estagiário. Quem está no 3º ano não pode. Quem está no 3º ano não pode, certo? Quem está no 3º ano não pode ser estagiário. Fechou? Tá aí, ó. Tá aí. Então, o estagiário é o aluno regularmente matriculado. O estagiário é o aluno regularmente matriculado nos 2 últimos anos da faculdade de Direito. Tá certo? Esse é o estagiário. Ou o que está formado. Quem está antes dos 2 últimos anos não é estagiário. Quem já se formou pode ser estagiário atualmente. Antes tinha período de inscrição, período de duração, 3 anos não existe, né? O estagiário tem direitos? Tem. O que ele pode fazer? Carga dos autos, super atual, né? Com os autos digitais, assim, o cara faz carga dos autos sozinho, assinando o respectivo livro de carga. Ó que direitão. Outro, ele pode pedir cópia, ele pode pedir certidões de processo em curso ou findo. Ele qualquer pessoa, mas ele também pode porque ele não é sub-humano, ele é estagiário apenas. Qual o outro direito do estagiário? Ele pode assinar petição de juntada sozinho. Petição de juntada sozinho. As demais petições precisam da supervisão do advogado orientador. Tá bem? Então, ele pode assinar a petição de juntada sozinho e participar de atos extrajudiciais quando autorizado pelo advogado orientador. Certo? Lembrando, quem é responsável pelo estagiário? O advogado orientador. Se o estagiário pratica uma infração disciplinar, quem responde pelo ato praticado pelo estagiário? O advogado orientador. Qual a única pena que o estagiário pode receber? Censura. E o advogado orientador, o que está previsto no estatuto. Imagina que ele pratique um crime. Crime é apenado com exclusão na OAB. O advogado pode ser excluído dos quadros pelo ato do estagiário e o estagiário somente, e tão somente, pode receber a pena de censura. Certo? É isso que nós temos, é assim que nós desenhamos. Tá bem? Tranquilo? Maravilha, então. Então, tá aí, ó. Tá aí. Agora, continuando na dimensão do estagiário, nosso querido estagiário, quais são os requisitos para sua inscrição? É só você rememorar o artigo 8º que fala das inscrições do advogado. Tem 2 que não dá para exigir do estagiário. Primeiro, a aprovação no exame de ordem. Não dá para você pedir a aprovação no exame de ordem para o estagiário. E a outra é qual? O diploma ou certidão de graduação em Direito, porque eu posso fazer enquanto eu estou na faculdade. Mas todos os outros requisitos do advogado, o estagiário tem que obedecer. Capacidade civil, título de eleitor e quitação com o serviço militar obrigatório, não exercer atividade incompatível com a advocacia, idoneidade moral e prestar compromisso perante o Conselho. São 5 requisitos. Capacidade civil, título de eleitor e quitação com o serviço militar, idoneidade moral, não ter praticado crime infamante, não ser incompatível com a advocacia, que se aplica para todos os estagiários. Eu não posso ser policial militar inscrito como estagiário na OAB. Oficial de justiça e estagiário na OAB. Tem que fazer o estágio dentro da faculdade, com os créditos suplementares, relatórios. É isso. E o último requisito, prestar compromisso perante o Conselho. Certo? Pronto. O advogado vai fazer a sua inscrição no domicílio profissional. E o estagiário faz sua inscrição aonde? O estagiário deve promover sua inscrição no conselho seccional do local da faculdade. A pergunta está perguntando isso. A questão pergunta isso. Nós passamos aí por vários temas. Mas eu quero mostrar para vocês como dá para dificultar um pouco essa pergunta. A menina, a Lia, ela mora em São Paulo e estuda em Minas Gerais. Nas férias dela, ela quer vir de Minas Gerais para São Paulo e cumprir o estágio no escritório do tio dela, paulista. Ela pode realizar o estágio reconhecido pela OAB São Paulo no período de férias? Não. Nem OAB Minas. Ela tem que realizar no conselho seccional do local da faculdade.
Por isso, tá aqui, ó. Cujo território se situa a faculdade de direito em que estuda. Peraí, Álvaro, mas e se a bonitinha da Lia já for formada? Se a bonitinha da Lia já for formada, como é que fica isso? Se ela for formada, fica como essa situação? A Lia já é formada, e agora? Aí nós temos uma dificuldade, é o domicílio que ela apontar. É o entendimento que vem prosperando. Por isso, eles já colocam o quê? Que a Lia é aluna do 8º período da Faculdade de Direito. Está nos 2 últimos anos da faculdade. Coloca que a Faculdade de Direito em que estuda. Não deixa que ela é formada. Mas já caiu no exame de ordem sobre estagiário aonde é. Se o já formado pode realizar estágio. Pode. Isso posto, a questão de número 4 do exame 33, de número 3, perdão, do exame 33 tem como resposta correta a letra D, de docinho, de Damasco. Veja só. Tá aí, ó. Quais são as habilidades? Compreender a temática de estagiário. Lembrar que advogado inscreve-se em seu domicílio profissional e o estagiário onde se localiza o curso. Artigo 9º, parágrafo 2º do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Alternativa correta é a letra D de Delicious, letra D de Damasco. Álvaro, eu tô achando que a dica é essa. Em ética profissional, vai de D. Não, pelo amor de Deus, não tem nada a ver. Agora a gente vai mudar um pouco essa realidade da letrinha D de docinho de Damasco. Pelo menos eu espero, né? Só falta de novo ser isso daí. Anderson, advogado, decidiu renunciar ao mandato outorgado por Adriana. Nessa hipótese, segundo o Estatuto da Advocacia e da OAB, é correto afirmar que Anderson continuará a representar Adriana por renúncia e revogação. Nós falamos há pouco do subestabelecimento, vocês se lembram, com reserva e sem reservas. E a renúncia e a revogação? A renúncia, ela é ato privativo do advogado. A revogação é ato privativo do cliente. Entendi, Álvaro. Como é que eu memorizo a renúncia e a revogação? Porque eu confundo. Quem tem o mandato? A procuração. Quem recebe a procuração? Quem tem o mandato? O advogado. Quem tem o mandato? O presidente, o governador, o prefeito? Ou quem votou nele? O presidente, o governador, o prefeito tem um mandato, ótimo. Se estes, advogado, prefeito, governador, que têm um mandato, não querem mais exercer o seu mandato, eles fazem o quê? Renunciam ao seu mandato ou revogam o seu mandato? Renunciam ao mandato. Pronto. Ninguém erra mais. Certo? Ninguém vai errar agora. Renúncia é ato privativo do detentor do mandato, que é o advogado. Renúncia é ato privativo do advogado. Requer o prévio e inequívoco conhecimento do cliente. Conhecimento não é consentimento. Conhecimento não é consentimento. Eu posso ligar para ele, vou renunciar, tal. Aí eu falo, não deixo. Tá preso. Aqui é que nem a caverna do dragão. Pro resto da tua vida você vai advogar até transitar em julgado esse processo. Não, não pode fazer isso, certo? Renúncia e revogação são atos distintos. Renúncia e revogação são atos distintos, tá bem? Renúncia é esse ato que é prévio e inequívoco conhecimento do cliente. E vai exigir mais uma coisa, que eu permaneça na causa por 10 dias, salvo se novo causídico for constituído. Eu ligo para o cliente e falo assim, olha, eu estou renunciando, já mandei aí um aviso de recebimento, chegou na sua portaria, eu já vi aqui, eu te mandei um zap, ficou azulzinho. Breve e inequívoco conhecimento. Eu não advogo mais para você. Não, tudo bem, doutor, mas amanhã às 8 da manhã tem audiência. Às 10 da manhã, às 11 da manhã tem audiência. Você vai? Não. Não sou mais seu advogado, posso fazer isso? Não, não posso. A renúncia exige que eu permaneça na causa por 10 dias, salvo se novo causídico for constituído. Ó, tô te ligando para dizer que eu não sou mais seu advogado. Graças a Deus. Mas amanhã tem audiência, por 10 dias você conta comigo, não quero nem saber. Já vou colocar outro advogado na causa. Bom, aí eu não preciso mais atuar
por 10 dias nesse processo. Show de bola? Firmeza? Tá aí então. Então, agora é o momento da gente buscar a alternativa. Álvaro, mas tem uma palhinha da revogação? Claro, a revogação é ato privativo do cliente. Exige o prévio e inequívoco conhecimento do advogado e não exige que ele permaneça na causa por tempo algum, certo? Não exige que ele permaneça na causa por tempo algum. Mas uma das exigências é que você constitua novo advogado. Tão logo você revogue o mandato, já constitua novo advogado. E se não fizer no prazo de 15 dias, que é o entendido razoável, extingue o processo. Aplica os efeitos do artigo 76 do Código de Processo Civil. Tá certo? Pronto, dei a palhinha, vai. Vamos lá. Então, quantos dias tem que ficar? 10 dias. Tá errado? Tá errado. Já ficamos entre a A e a D. Ah, eu já sei, professor. É a D porque todas são D. Calma! Calma, não sai marcando não, amiguinho. Vamos ler o rolê aqui, peraí. 10 dias contados da notificação da renúncia, ainda que a Adriana constitua novo advogado antes desse prazo. Não. Se ela constituir advogado, aí não precisa mais. Ficou errada, mas Álvaro, de novo D. 10 dias contado da notificação da renúncia, exceto se a Adriana constituir novo advogado antes desse prazo. Letra D de docinho de Damasco de novo. Eu tô gostando, Álvaro. Eu vou chutar tudo D. Não faça isso, pelo amor de Deus. Você está estudando aqui no meu curso. Você vai passar porque sabe. Não porque ouviu essas técnicas malucas. Do pouco faz umas contas que você não consegue alcançar o rolê. Tá aí, ó. Renúncia e revogação. Artigo 5º, parágrafo 3º do Estatuto da OAB. Caso seja constituído um novo causídico, não há mais necessidade de continuar na causa. Certo? Caso seja constituído um novo causídico, não há mais necessidade de continuar na causa. Essa é a dica que você tem que estar ligeirex. Ok? Vamos agora para os quintos. Vamos para os quintos aí, ó. Questão 5, FGV, exame 33. Álvaro, acho que a gente está resolvendo todo o exame 33. Olha que legal, acho que você percebeu o que eu acabei de perceber também. Vamos ler, vamos ler. A entidade de classe X, atuando em substituição processual, obteve no âmbito de certo processo coletivo decisão favorável aos membros da categoria. Olha que bonito. Bonita essa questão, hein? Ó, a entidade de classe X, atuando em substituição processual, obteve no âmbito de certo processo coletivo decisão favorável aos membros da categoria. A advogada Cleide patrocinou a demanda, tendo convencionado com a entidade, previamente, certo valor de honorários. Ao final, foram fixados honorários sucumbenciais pelo juiz. Sobre o caso apresentado, assinale a afirmativa correta. Veja só, foi fixado honorário sucumbencial. Parece que é convencionado, mas não. Aqui nós precisamos nos imiscuir nas espécies de honorários. Vamos lá? Vou fazer até uma lousa para ficar bem bonitinho. Olha só. Vou fazer uma lousa aqui. Nós temos os honorários pactuados. Se não houver disposição em contrária, são devidos 1/3, 1/3 e 1/3. 1/3 no início da demanda, 1/3 na sentença de primeira instância, e 1/3 com o trânsito em julgado. Os outros são os honorários sucumbenciais. A parte que perde é a parte que sucumbe. A parte que perde é a parte que sucumbe. Advogado 1, cliente 1. Advogado 2, cliente 2. Suponha que o 2 perdeu. Ele deve para o advogado 1 valor fixado na sentença. O honorário sucumbencial tem a ver com o pactuado? Nada. O pactuado é o bate na porta, quanto você cobra, doutor? E o sucumbencial? O sucumbencial é o honorário que o cliente 2, que perdeu, vai pagar para o advogado 1, o cliente 1 para o advogado 2. E se a sucumbência for recíproca, ambos perderam, ambos devem um valor fixado na sentença para os advogados das partes opostas. Portanto, os honorários sucumbenciais não prejudicam os honorários pactuados. Fechou? Espera aí que eu vou espiar. Ou não.
Não, não vou. Mas quase que eu espirrei, viu? Ó, aí tem os honorários assistenciais. O que são os honorários assistenciais? São aqueles fixados, os honorários assistenciais são aqueles honorários fixados pelo juiz nas causas coletivas. Por isso que deixa eu entender que parece ser o assistencial, ok? E não prejudicam também os honorários sucumbenciais. E tem o último tipo de honorário, que são os arbitrados judicialmente. O que são os honorários arbitrados judicialmente? Controvérsia. Não sabe o quanto é devido? Se for advogado contra advogado, busca o TED. Se não, pede para o judiciário dizer. É tanto que é devido. Certo? É tanto que é devido. Fechou? Agora sim, a gente volta para a questão para verificar aqui o que ele está problematizando. Vamos lá? Tá lá. Vamos reler o caput da questão. A entidade de classe X, atuando em substituição processual, obteve no âmbito de certo processo coletivo decisão favorável aos membros da categoria. A advogada Cleide patrocinou demanda, tendo convencionado com a entidade previamente certo valor de honorários, são os pactuados. Ao final, foram fixados honorários de sucumbência pelo juiz. O honorário de sucumbência prejudica os pactuados? Não. Vamos pegar a correta. Cleide deverá optar entre os convencionados ou sucumbenciais. Errada, porque não prejudica. Cleide terá direito aos honorários sucumbenciais sem prejuízo dos honorários convencionais. Parece que finalmente saímos do D, hein? Parece que a B está certa. Cleide só terá direito aos convencionais e não aos sucumbenciais que competirão à entidade de classe. Nada disso, a entidade de classe não pode se meter. Os honorários pertencem ao advogado empregado, podendo este negociar com o empregador, não é obrigação. Cleide terá apenas direito aos honorários convencionais e não aos sucumbenciais, que reverterão, olha que bonito, Fundo de Amparo ao Trabalhador. FAT. Legal, né? Nada a ver. Está errado também. A alternativa correta é a letra B, de bucéfalo. Letra B, de brusqueta. Letra B, de bonito. Letra B, de bastião. Letra B, de... Ora bolas, não é mesmo? Álvaro, o que é isso? Nossa, que palavreado é esse? É um vocabulário sofisticado, buscando sempre termos divertidos. Tá aí, ó. Letra B, de bom demais acertar uma questão na OAB. Habilidade, compreender... Aqui, compreender honorários convencionados. Artigo 22, parágrafo 6º do Estatuto da OAB. Estudar, aí tem uma dica, hein, gente? Essa dica é quente. Essa daqui o Darlan vai gostar, hein? Nosso professor de processo, junto com a Carol Macabal. Artigo 85 do Código de Processo Civil. Esse artigo pode ter questão em ética e em processo civil. Não perca de estudar esse artigão divertido. Fechou? Próxima questão é a questão de número 6. Carlinhos é aluno do primeiro período do curso de Direito. Olá, então. Carlinhos é aluno do curso de Direito, certo? Primeiro ano. Tá aí, ó. Primeiro período do curso de Direito. Vinícius, é bacharel em Direito, que ainda não realizou o exame da ordem, certo? Fernanda, é advogada inscrita nos quadros da OAB. Advogada inscrita. Todos eles são aprovados em concurso público, realizado pelo Tribunal de Justiça, para o preenchimento das vagas de técnico judiciário, após a investidura de Carlos, Vinícius e Fernanda em tal cargo efetivo, enquanto permanecerem em atividade, é correto afirmar. Vamos ver. Vamos ver, ó. Nós temos aqui 3 bonitinhos fazendo, certo? 3 bonitinhos que passaram no concurso. Esse tema nos remonta em incompatibilidade e impedimento. E para isso, eu preciso fazer um movimento aqui. Isso daqui é uma mesa, gente. Isso daqui é uma mesa. E eu puxo essa mesa para cá para explicar para vocês a incompatibilidade. Não dá para explicar incompatibilidade e impedimento. Impedimento é a proibição parcial do exercício da advocacia. Incompatibilidade é a proibição total para o exercício da advocacia. Quem foi nosso aluno no curso regular, no intensivo, lembra da distinção que nós fizemos dos dois. Mas aqui vem uma dica importante para você entender quem é proibido total de exercer a advocacia. Portanto, incompatível, que tem o maior nome, incompatibilidade. Lembra? Quem está do outro lado do balcão.
Tem hipóteses como gerente e diretor de instituição financeira, chefe do Poder Executivo e seus substitutos legais, mesa do Poder Legislativo, lá no outro lado do balcão. Distrito policial, cheguei, quem está do outro lado do balcão? Delegado, policial, escrivão, todos eles, inspetor, todos eles são proibidos totais de exercer a advocacia, incompatíveis. Certo? Saio dali, vou numa repartição pública. Quem tem competência para lançar tributos, poder decisório, todo mundo é proibido total. Vou no poder judiciário, vou no fórum. Quem está do outro lado do balcão? Juiz, promotor, oficial de justiça, técnico judiciário, escrevente, escrivão, cartorário. Todo mundo está do outro lado do balcão. Pode advogar? Não. É proibido total de exercer a advocacia. Então vamos ver aqui os bonitinhos. Carlinhos, primeiro ano da faculdade de Direito. Parabéns, Carlinhos. Você não é advogado, não tem incompatibilidade, é só ir lá virar técnico. Vina, é bacharel em Direito. Bacharel em Direito. Ele pode passar no técnico judiciário e ir lá exercer? Pode, porque não tem incompatibilidade. Fefe, não. Fernanda é advogada inscrita nos quadros da OAB. Ela passa num concurso que tem estabilidade. Fernanda tem que pedir o quê? Licença ou cancelamento da inscrição na OAB? Cancelamento, porque a função é permanente. Não importa a vontade do agente, importa a característica da função. Importa a característica da função. Deste modo, Fefezoca deverá ter sua inscrição cancelada e promover o quê? Promover, então, aí sim o preenchimento da vaga em técnico judiciário. Carlos, precisa fazer algo a não ser virar técnico? Não. Vinícius? Não. Também não precisa fazer nada. Risco Vina. Quem precisa? Fefe. Bota um azulzinho para Fezoca aqui, ó. Pronto. Então vamos ver as alternativas. Carlos não poderá frequentar o estágio ministrado pela instituição de ensino superior em que está matriculado. Carlos não poderá frequentar o estágio ministrado pela instituição de ensino superior. Não, ministrado ele pode. O que ele não pode é o da OAB. E, portanto, essa alternativa fica errada. Vina preencherá os requisitos necessários para ser inscrito como advogado na OAB, caso venha a ser aprovado no exame de ordem. Preencherá os requisitos? Lembra da questão passada que eu falei dos requisitos? Não exercer atividade incompatível, ele exercerá. Fefe deverá ter sua inscrição na OAB cancelada de ofício ou em virtude de comunicação que deve ser feita por qualquer pessoa. Fefe deverá ter sua inscrição suspensa. Suspensa não, porque é pena. Ela tem que ser cancelada. Fefe, portanto, ela terá a inscrição cancelada. Está aí a questão de número 6. Incompatibilidade e cancelamento de inscrição. Veja o artigo 11, inciso 4, bem como o artigo 28. Vamos dar mais uma palhinha aqui, ambos do Estatuto da OAB. Estudar incompatibilidade e impedimento conjugado com cancelamento. Essa questão é linda de se ver, né? Essa questão, poxa vida, é muito bonita de se ver. É uma questão choptura da pontinha, bem legal. Certo? Maravilha. Podemos ir para a próxima questão? Vamos lá então. Letra C, né? Agora a questão de número 7, é isso? Número 7, isso mesmo. Tá aí, ó. Questão de número 7. Antônio, residente no município do Rio de Janeiro, ajuizou em tal fórum, assistido pelo advogado, então, ó, Antônio é o cliente, assistido pelo advogado Bernardo, ação ordinária em face do Banco Legal, com pedido de pagamento de indenização por danos morais, supostamente sofrido por ter sido ofendido por segurança quando tentava ingressar na agência bancária localizada em Niterói. Ao despachar a petição inicial, o juiz verificou que Antônio ocultou a circunstância que já havia proposto perante um dos juizados especiais cíveis da comarca de Niterói outra ação em face do Banco Legal, em razão dos mesmos fatos, no qual o pedido indenizatório foi julgado improcedente. Mas, Antônio, em decisão que já havia transitado em julgado quando ajuizada a ação no Rio de Janeiro, em tal situação, caso se comprove que Bernardo agiu de forma coligada com Antônio para lesar o Banco Legal, Bernardo será responsabilizado. Agora sim, hein? Agora vai. Essa pergunta é divertidíssima.
certo? Nos próprios autos você vai ter que apurar isso. O que eles fizeram aqui? Caso eles tenham se juntado para prejudicar terceiro, eles fizeram algo que se chama lide temerária. Lide temerária. O que é a lide temerária? O que é a lide temerária? O advogado se associar ao cliente para prejudicar terceiro. Eu, advogado, vou lá e faço isso. O juiz fala, peraí, você fez isso, não está legal o que você fez. O que ele dá na caneta dele? O que ele faz na caneta dele? Ele mete o canetão falando, apure se houve irregularidade. Apura, fala, tem irregularidade, eles agiram em conluio para prejudicar o banco. Meu amigo, senhor advogado, você não está aqui para fazer a justiça. Você está aqui para forjar o direito. Você está aqui para fraudar o direito. Por isso, você é solidário nesse teu ato. Esse teu ato é um ato solidário com o cliente para prejudicar alguém. E por conta disso, você deve ser penalizado. É isso. É subsidiária a responsabilidade de Antônio? Não, ele se juntou com outro para prejudicar. Então C e D já caíram por terra. É solidária. Com Antônio, conforme apurada em ação própria ou nos próprios autos. O juiz vai poder falar nos próprios autos. O juiz vai poder falar nos próprios autos. Ah, por isso, ele vai poder. Mas vai ser dentro daqueles autos que vai se apurar? Vai ter que sair uma ação própria, um incidente disso, falar, vamos apurar, vamos investigar. Até porque isso daqui, gente, me desculpa, mas a lide temerária pode desdobrar crime. Então, nesse caso, que é um caso civil, eu não tenho competência para fazer essa apuração. Eu, juiz, vou ter que fazer uma ação própria. Eu, juiz, vou ter que pedir para que seja apurada em ação própria. Solidariamente com o Antônio, conforme apurado em ação própria. Mãe, tá saindo das letras, hein? Agora foi para a letra A de Álvaro. Letra A. A de aí sim. A de agora vai. A de acertei. A de moleque. É letra A. Grande letra A. Pois é, letra A. Onde você tem que ir? Tem aqui, ó, infrações disciplinares. Artigo 34, dá para encaixar no 17, compreendendo a temática das infrações. E dá para você verificar também no capítulo 8 do Estatuto da OAB, quando dá conta do que é a lide temerária. Show de bola? Vamos para a última questão? É agora então. Vamos lá. Última questão, questão de número 8. Olha que questão bonita essa daqui, né não? Vai lá. Luiz Felipe, advogado, mantém uma coluna semanal em portal da internet destinado ao público jurídico. Para que a conduta de Luiz Felipe esteja de acordo com as normas relativas à publicidade da profissão do advogado, ele poderá responder como participação de programa de rádio e TV. Vamos falar. O advogado pode participar de programa de rádio e TV? Pode. Pode. Com habitualidade? Não, tem que ser esporádico. Se for com habitualidade, tem infração. Para comentar casos concretos sobre seu patrocínio? Não pode. Não pode. Com habitualidade, não. Salvo se tiver grande repercussão midiática. Para comentar casos de outros advogados que patrocinam causas, ainda que seja para elogiar. Impecável esse advogado. Na outra semana está ele me elogiando. Não posso. Não posso. Nem para lá, nem para cá. Certo? Não posso. Ok? Então eu posso comentar de forma genérica, geral e instrutiva. E se for para tirar dúvidas, que seja esporadicamente. Mas Álvaro, eu vejo a televisão e assisto o doutor Condomínio, o doutor Divórcio, o doutor... Eu sei. Isso pode? Não pode. Mas acontece, eu sei. Tem representação deles na OAB? Muitos têm.
E o que acontece? Ele sai candidato, a algum cargo, né? Aí ele vira candidato, ele se elege, aí ele pede licença, alegando que tem muito trabalho, depois ele volta, aí já perdeu o objeto da demanda, dá uma prescrição e segue a vida. Mas o importante é saber que não pode. E se for para responder a consultas, só esporadicamente, certo? Debater sobre causas do patrocínio de outro advogado, nem para elogiar. Externar posicionamento que induz o leitor a litigar. O direito não é instrumento de vingança. Responder a consulta sobre matéria jurídica de forma esporádica. Ó. Sobre matéria jurídica, não é nem consulta, certo? De um caso de uma pessoa. Fazer referência ao seu telefone e e-mail de contato ao final da coluna. Não pode. Não pode. Somente telefone e e-mail se ele estiver fazendo uma publicidade, mas aqui ele não está fazendo publicidade. Aqui ele está com um fito pedagógico, né? Então, a letra certa é a letra C de certa, a letra C de como é bom acertar uma questão de publicidade no exame de ordem. Sim, 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 Salabim. Álvaro, você pode organizar minha vida e mostrar todas as alternativas? Claro, veja só, que legal. Antes disso, compreender publicidade, artigo 42, inciso 1 do Código de Ética e Disciplina. A contrário senso, não pode haver habitualidade, é a dica da publicidade. Cá está o gabarito, certo? Tá aí, ó, D, 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 B, C, A, C, D, 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 B, C, A, C, D, 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 D. É, você colava muito na faculdade? Eu não. Mas tinha um pouco que fazia até uma ginga lá, uns paranauê, uns negócios. Certo? Bacana? Meus bonitinhos, minhas bonitinhas. A gente vai num tom de brincadeira e tal. Mas eu tenho que dar essa dica. A questão da OAB, ela é feita desse modo. Eu te conto uma história. Essa história tem todos os elementos da letra da lei e tem todos os elementos jurídicos ou falta algum. Se tem todos os elementos, ok. Se falta algum elemento, é o que você vai verificar na alternativa. É assim que se constrói uma questão da OAB, tá certo? Eu não me apresentei, só falei que eu sou o Álvaro, professor de ética, sou professor aqui do meu curso já há alguns anos, com muito orgulho, com muita alegria. Para mim é uma satisfação muito grande poder compor o time de professores e um orgulho muito grande, em especial, dividir a frente de ética profissional com esse professor tão competente e sério que é o Marco Antônio e fazer dupla com ele nessa matéria de tanta importância para os alunos da primeira fase. Meu muito obrigado, um grande abraço para todos e para todas e até um próximo encontro aqui no meu, no seu, no nosso curso. Tchau, tchau.